Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Infomaster Tech. Me chamo Ricardo Almeida e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta incrível, uma ferramenta chamada Tailscale, que é uma VPN particular, uma VPN privada, uma VPN onde você vai poder acessar os seus servidores que está na sua rede local de qualquer lugar do mundo, até de uma internet 4G ou 5G, ok? Essa ferramenta aqui, ó, Security Remote Access to Servers, ou seja, um acesso de forma segura aos seus servidores, né? Aos seus servidores. Como é que funciona? Você instala, no caso, o Tailscale no seu servidor e também você instala no seu computador que você vai acessar. Vamos supor, vamos dar aqui um cenário. Vamos supor que você tem um servidor na sua casa, no seu home, no seu escritório. E nesse servidor você tem pastas compartilhadas. Você acessa de forma local ali esses servidores para salvar os seus arquivos, né, para você salvar os seus documentos. E você utiliza essa pasta, uma pasta compartilhada que fica salvo, por exemplo, aqui no meu. O meu aqui está desligado, eu estou gravando de outro computador. Aqui, ó, ele fica aqui, né? As pastas compartilhadas aqui está carregando. Muito bem. Então você tem as suas pastas compartilhadas que estão nesse servidor, certo? Mas só que quando você sai da sua casa, sai do seu escritório, vai para um outro lugar, vai para um shopping, vai para sei lá, para uma outra empresa, ou vai atender um cliente, supostamente, né? Você já não tem mais acesso a essas pastas. Por quê? Porque ela só funciona na sua rede local. Com essa ferramenta aqui, Tailscale, você consegue acessar essas pastas compartilhadas de qualquer lugar do mundo, inclusive até do seu celular, do seu notebook que você esteja utilizando aí em um outro lugar. Olha só que interessante. Então você instala a ferramenta aqui no seu celular, se você for utilizar no seu celular, ou você instala no seu computador, tá? E aí você consegue, ele cria uma rede local, uma VPN local, né? Vamos supor, uma VPN local não, mas uma rede local, onde ele coloca todas as suas máquinas que você instalar, claro, o Tailscale. Vamos supor, se você tem 3 servidores e cada servidor desse tem uma pasta compartilhada, você tem que instalar o Tailscale nesses 3 servidores. Quando você instala, no seu celular, ele aparece dessa forma aqui, ó. Cada opção dessa aqui, ó, cada IP desse é um servidor ou uma máquina, né? No caso aqui é uma máquina, que no caso é um celular, aqui é um laptop, aqui é um desktop. Então ele vai aparecer dessa forma. Claro que esse nome também você renomeia, tá? Você consegue renomear esse nome. Então você consegue acessar os serviços que estão nesses servidores. Então imagina que você quer mostrar algum documento que esteja em um desses servidores aqui, ó, no exemplo que está aqui no site do Tailscale. De repente você tem uma pasta compartilhada que está nesse servidor, você está no Japão, por exemplo, né? E o teu servidor está no Brasil, ele está ligado aqui lá no teu escritório, lá no teu home office, né? E você quer mostrar algum documento desse que está nesse servidor para algum cliente seu aí no Japão, por exemplo. Você consegue, como se estivesse numa rede local, acessar essa pasta e pegar os documentos que estão do outro lado do mundo, mesmo numa internet pré-paga no caso, né? Mesmo numa internet pré-paga, tá? Mesmo no 4G. Ah, eu estou acessando via o meu celular de última geração, eu tô aqui no Japão e quero acessar minha pasta que está lá no meu computador, lá no Brasil. Você consegue acessar do seu celular, como está aqui, ó. Aí no caso você tem que ter algum software, algum programa, algum aplicativo que você consiga acessar servidores de forma remota, principalmente arquivos, pastas compartilhadas. Tem vários, né? Na Play Store tem vários aplicativos que você consegue baixar para acessar pastas compartilhadas nos seus servidores, até FTP, né? FTP, pastas compartilhadas, SSH, enfim. Então, olha só que interessante. Então você consegue acessar qualquer serviço que esteja conectado, que esteja rodando no seu servidor em qualquer lugar do mundo. Eu estou falando da pasta compartilhada, mas se tiver um FTP instalado aqui em uma dessas máquinas, você consegue acessar também. Se tiver, por exemplo, um site que você só consegue acessar no seu local de trabalho, na sua empresa ou no seu home office, você consegue também acessar ele de forma rede externa, de uma outra rede externa. Olha só que interessante, de uma outra rede, através do Tailscale. Então o que acontece? Ele linka, ele faz
ele monta uma rede privada, né, com todos os dispositivos que você instalar o Tailscale. Tá? Com todos os dispositivos que você instalar o Tailscale. Como é que funciona então o download? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o site deles, muito bem elaborado, muito bem, inclusive, explicado. Olha só, aqui são as máquinas. Quando você instala o Tailscale, aparece assim, ó, o nome da máquina, machines aqui, né? O IP que ele mesmo atribui, tá? E aqui essa bolinha verde escrito conectados, ou seja, significa que ele está, ou o sistema operacional também, né? O OS aqui, e aí ele te mostra se está conectado ou não. É assim que aparece para você no seu computador, tá? Então, para você acessar ele é muito simples. Você tem que entrar aqui no site, né? O Tailscale, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vem aqui, ó, e cria uma conta. Você cria aqui em download, no caso você baixa, se você estiver utilizando o Windows, você baixa para o Windows, tem para Linux, tem para Android, iOS, o caso iOS aqui é na Play Store, tá? Muito bem, para você começar a utilizar o Tailscale, você tem que se logar, né, no site deles aqui, você tem que criar uma conta. Você vem aqui em Get Started, clica aqui no botão e aí você se loga com a sua conta do Google, com a sua conta da Microsoft, com o seu GitHub, né? Ou com a Apple também, tem várias maneiras, até com o OIDC, eu não sei o que significa isso, acho que é alguma chave específica, né? Mas você consegue se logar com o Google sem problema nenhum, clicou aqui ou com a Microsoft, clicou, pronto, fechou, já está logado. E aí o que acontece? Você tem que baixar aqui, fazer o download da ferramenta. Você clica aqui em download. Por exemplo, você tem um servidor Windows, né? Você tem um servidor na sua rádio, por exemplo. Você tem um servidor na sua TV, que são Windows, né? Tanto o seu servidor da sua TV quanto da sua rádio são Windows, né? Então você baixa e instala o Tailscale neles, tá? Você baixa e instala normalmente, next, finish, né? Neles. Tá? Feito isso, beleza, ele já está na tua rede Tailscale, já está na tua VPN privada, beleza? Isso se você tiver um serviço rodando lá, tá? Se você não tiver nenhum serviço, ele vai aparecer aqui no modo admin na tua conta, ele vai aparecer aqui as tuas máquinas, como aparece aqui, ó. Deixa eu descer aqui no site, ele vai aparecer aqui, mas ele vai aparecer dessa mesma forma que está aqui, ó. Machine, IP, o OS, né, que é o sistema operacional conectado, mas você não vai conseguir acessar porque não tem nada instalado nele. No caso, nada instalado, que eu falo é uma pasta compartilhada, não tem um FTP, não tem um site local onde você consegue acessar, não tem nada, né? Então, isso não é um acesso remoto, ok, senhoras e senhores? Isso aqui é um acesso de serviços, tá? O Tailscale, ele cria uma rede local para você, independente das máquinas que estejam na sua rede ou não, tá? Você pode criar, por exemplo, uma rede privada virtual com uma máquina que está no seu escritório, uma outra máquina que está lá no Japão, outra máquina que está lá na Austrália, outra máquina que está lá na África do Sul, por exemplo, tá? E você consegue pegar essas máquinas e colocar todas elas na sua conta e elas vão aparecer assim, tá? Mas para que você acesse os serviços dessas máquinas, essas máquinas, como eu falei, tem que ter algum serviço instalado, ou uma pasta compartilhada, um FTP, ou algum serviço local, tá? Então, no caso, para quem trabalha com web rádio e com web TV, como muita gente que está assistindo esse vídeo também trabalha, né? Aqui no nosso caso, por exemplo, no nosso escritório, a gente utiliza muito. No caso, nós temos pastas compartilhadas nos nossos servidores que a gente utiliza. E aí a gente precisa estar acessando essas pastas para montar alguma programação ou da rádio ou da TV, ou acessar algum site que roda local ou alguma coisa, ou transferir arquivo de um colaborador nosso para cá ou daqui para lá. Enfim, às vezes um colaborador nosso está em outro estado, está em outro país, a gente precisa ter esse compartilhamento de arquivos e de conteúdo. Então o que acontece? A gente utiliza o Tailscale, certo? A gente cria uma pasta compartilhada nas máquinas e a gente consegue se enxergar, as pastas conseguem ser enxergadas de qualquer máquina que estejam aqui em machines, ok? Isso até celular também, tá? Você consegue acessar com o teu celular e transferir arquivo do teu celular para essas máquinas de qualquer lugar do mundo, como eu falei, com internet pré-paga, ok? Com internet pré-paga. Então, sem problema nenhum. Muito, muito interessante. Vamos supor que você também tem aí no seu servidor o Jellyfin, né? Um servidor de streaming, onde você vai montar aí a sua Netflix caseira, né? Ou Jellyfin ou Emby, né?
ou o Plex de repente, né? Mas o Plex ele já tem um serviço dele próprio, mas o Jellyfin e o Emby, né? Que ele só roda na tua rede local. Você consegue, através do Tailscale, acessar ele com o IP que ele atribui para você, que ele atribui para sua máquina, na verdade, né? De qualquer lugar do mundo, tá? Então vamos supor que você tem o seu servidor Jellyfin aqui no Brasil e você quer disponibilizar esse servidor para um parente seu que está lá na Austrália. Você basta enviar esse IP para ele, o IP do seu Jellyfin, né? O IP do Tailscale, não é o IP local, tá? O IP do Tailscale, e aí ele consegue acessar essa máquina, o Jellyfin, que está aqui no Brasil, o serviço que está rodando, no caso aí o Jellyfin que está no seu servidor. Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Então, é muito, muito bacana. Eu acho que é a única ferramenta que faz isso na internet, né? Cara, eu acho espetacular. Essa ferramenta aqui, realmente, ela é um espetáculo para você utilizar nos seus projetos, tanto de web rádio, de web TV ou de tecnologia de uma forma geral, na sua empresa, no seu home office, né? O aplicativo dele, que é aqui no celular, olha só, ele mostra que todas as máquinas que estão ativas e que as que estão online e as que estão offline na sua conta, né? Que você, inclusive, incrementou ou adicionou, melhor, na sua conta. Por exemplo, as que estão aqui com essa bolinha verde, as que estão online, as que estão ligadas, as que estão com a bolinha aqui apagada, ó, no caso que elas estão offline, né? Então, ou seja, é muito intuitivo, aplicativo muito bacana. Se você tem uma conta na Play Store e você logar com essa conta aqui no site deles, as máquinas que você instalar, quando você baixar, aqui no caso em download, baixar e instalar com a sua conta, elas vão aparecer aqui para você, certo? Os serviços. No caso aqui o nome da máquina e o IP. E você consegue mudar o nome da máquina também, tanto no computador quanto aqui no aplicativo deles. Então eu super recomendo, senhoras e senhores, vocês utilizarem o Tailscale, essa ferramenta que é uma VPN, ela cria uma VPN particular privada. E um detalhe, diferente das outras VPNs, o Tailscale ele vai vai criar uma VPN única e exclusiva sua, não vai ter outras pessoas acessando como geralmente tem as VPNs por aí, tá? É uma VPN privada, ou seja, se você tem uma VPN com o nome da sua empresa, XYZ Comunicações, então todo mundo que está logado com o e-mail XYZ Comunicações, só elas vão ter acesso a essas máquinas, tá? Pessoas, ou seja, da sua confiança, vão ter acesso a essas máquinas e a esses serviços que estão instalados nessas máquinas, ok? Então, é uma ferramenta super segura, é uma ferramenta que eu aconselho você a utilizar aí na sua empresa, aconselho você a utilizar aí no seu home office, né? Você que trabalha atendendo clientes, sempre está na rua e tem coisas na sua casa, computadores na sua casa, enfim, para você que é estudante de tecnologia, utilize o Tailscale, uma ferramenta muito, muito legal, muito bacana, cara. Realmente eles ajudam muito, essa ferramenta ajuda muito a gente aqui no nosso escritório, nas nossas empresas, e é espetacular, espetacular. Eu recomendo pra caramba, ok? Esse foi mais um vídeo do canal Infomaster Tech. Se você chegou até o fim desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e acesse o blog Infomaster pelo endereço infomastertech.blogspot.com e confira diversos artigos de tecnologia, Windows, Linux, Web Rádio, Web TV, entre outros. Obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!